E aí galera, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar o último assunto de exponencial e é a função exponencial. Eu vou passar algumas coisas aqui bem rapidamente, mas não vou cobrar em prova de vocês, que são os gráficos da função exponencial. Você tem dois gráficos na função exponencial, um que é crescente e outro que é decrescente. E todos os gráficos da função exponencial, eles passam no eixo de y. E perceba o seguinte aqui, ó, ele vem descendo, 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 ele nunca toca o eixo de x, nem de um lado e nem do outro. Ele nunca toca o eixo de x. Então, é uma função crescente quando a for maior que 1, a base. E é uma função decrescente quando está entre 0 e 1. Essa base está entre 0 e 1. Então, aqui, como traçar o gráfico? Então, você tem f de x igual a 2 elevado a x. Então, você escolhe valores para x e, a partir da escolha, você calcula o y. Por exemplo, menos 2. 2 elevado a menos 2 dá 1/4. Tem que inverter a base. 2 elevado a menos 1 dá 1/2. 2 elevado a 0 dá 1 e assim por diante. E aí você vai colocando os valores de x com y e traça o gráfico. E ele sempre passa aqui no 1. Na função crescente, mesma coisa aqui na função decrescente. Quando é negativo, porque a base está entre 0 e 1, quando é negativo, o y vai ser inteiro. Quando é inteiro, o y vai ser fração e ele passa aqui no 1. Então aqui está o domínio, aqui está a imagem de uma função decrescente. As aplicações das funções exponenciais. A função exponencial expressa um crescimento ou decrescimento característico de alguns fenômenos da natureza. Podemos citar algumas dessas aplicações na matemática financeira, na biologia, na química e muitos outros ramos do conhecimento. Na matemática financeira, cálculo de juros compostos, nós vamos ver um exemplo. Na biologia, na multiplicação de bactérias e vírus. E na química, no decaimento radioativo. Ok? Vamos fazer alguns exercícios para a aplicação da função exponencial. Então tem aqui, ó. Antônio aplica 15 mil sem fazer novos aportes em títulos do Tesouro Direto Selic a uma taxa anual de 6,5% ao ano. Então ele não faz nenhuma retirada, nenhum outro depósito. Aqui está a fórmula dos juros compostos. Perceba que o t no expoente, por isso que está dentro da função exponencial, onde c é o capital, no caso, a aplicação inicial, m é o montante, e montante é aquilo que você vai tirar no final do prazo, os juros mais o que você colocou. A taxa de juros em decimais e o tempo de aplicação, que é o t. Então, aqui, qual será o saldo no final de 12 meses? Então, o tempo, 12 meses. Então, vamos fazer o cálculo aqui da letra A. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, M. Qual será o saldo? Então, qual será o montante no final de 12 meses? Então, M vai ser igual a 15 mil, que é o capital, 2, 3, vezes, abro parênteses, 1 mais a taxa. Taxa é 6,5 divididos por 100. Isso vai ficar 0,065. Isso que é em decimal. Então, você vai 2 casas para a direita aqui. Então, 0,065 elevado a 12. Uma coisa importante, que o tempo, a taxa está ao ano, e o tempo, cadê o tempo? Aqui está em meses. Então, eu não posso colocar 12 aqui, ok? Eu tenho que colocar 1. Então, ano, ok? Então, vamos fazer essas continhas. Então,
M vai ser igual a 15.000 vezes 1,065. Como elevado a 1, eu nem vou fazer esse cálculo. Então, 15 vezes 1,065, isso vai ficar, então o montante a ser retirado vai ser de 15.975. E a letra B, ele quer após 3 anos. Então, M vai ser igual a 15.000, aqui vai ser igual, 1 mais 0,065, só que elevado a 3. Então, M vai ser igual a 15.000 vezes 1,065 elevado a 3. 1,065, vamos ter que pegar uma calculadora para fazer isso, elevado a 3, vai ficar assim, ó. 15, 1, 2, 3, fiz na calculadora, vai ficar 1,2079496. Lógico, na calculadora você não precisa escrever tudo isso aqui, porque você deixa ali e multiplica por 15.000. Isso vai ser, então, o montante que vai ser retirado vai ser de 18.119,24. Deu uma diferença para a resposta que eu tenho ali, porque eles devem ter usado mais casas decimais para aquela resposta ali. Então, é isso que você trabalha com a exponencial. Seguindo aqui os nossos exercícios, tem aqui uns probleminhas. A estimativa do número de bactérias de uma cultura pode ser previsto pela função n de t, 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Após quantas horas teremos 19.200 bactérias? Após quantas horas teremos 19.200 bactérias? Você tem que ver o seguinte: n de t é o número de bactérias, t é o tempo. Se ele quer horas, então você tem que calcular t. Então você tem o n de t, que é a quantidade de bactérias. Então vamos substituir aqui, ó, 19.200. Isso é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. A gente pode simplificar agora aqui, ó. Esse aqui é uma equação do primeiro tipo. O 12 passa dividindo, então 192 divididos por 12, isso é igual a 2 elevado a 0,4t. 192 divididos por 12, isso vai ser igual a 16. Então eu tenho 16 igual a 2 elevado a 0,4t. 2 elevado a 4 igual a 2 elevado a 0,4t. Então você corta e faz 4 igual a 0,4t. Passo 0,4 dividindo, então vai ficar 4 divididos por 0,4. Ou 40 divididos por 4. Porque você pode tirar vírgula aqui, multiplicando por 10, então você vai ter 40 divididos por 4, e 40 divididos por 4, ficou 4 horrível, isso é 10 horas. Então, após 10 horas, 19.200 bactérias. Então, você tem que ler e ver o que você tem e o que está pedindo para que você possa, então,
calcular aquilo que está sendo pedido. Vamos ao próximo exercício. Nós temos aqui o acidente com o reator nuclear de Chernobyl em 1986 lançou na atmosfera grande quantidade de estrôncio, 90 SR, tá? Ok. E a meia-vida dele é 28 anos. Então aqui você tem a fórmula que calcula essa meia-vida. Determine o tempo em que o local poderá ser habitado novamente. Então vamos verificar aqui, ó. A contaminação e que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade do estrôncio se reduzir por desintegração a 1/16 da quantidade inicial presente, sabendo que a função que relaciona essa quantidade aqui, ó. Então 1/16 do inicial. O que você vai fazer? 1 sobre 16, o inicial é N0, igual a N0 vezes 1/2 elevado a T sobre 28. Como ele quer em que ano? Ele quer o tempo. Nesse caso aqui, ó, eu vou cortar N0, isso indicando que não importa quanto é o inicial. 16 é 1/2 elevado a 4, igual a 1/2 elevado a T sobre 28. Então aqui, como 1/2 e 1/2 você corta, então você tem T sobre 28 igual a 4. O 28 passa multiplicando. 28 vezes 4, 112. Então eu tenho T que vale 112 anos. Ok? 112 anos para que possa ter condições. Então, em que ano? Em que ano? Foi de 1986 mais 112. 1986 mais 112. Então, no ano 2098, Chernobyl poderá ser habitado novamente. Ok? Com segurança, tá? Próximo exercício. O número de bactérias de um experimento duplica a cada hora. Inicialmente temos 8 bactérias no experimento. Determine o número de bactérias no final de 15 horas. Apertei errado. Ok? Então vamos fazer aqui, ó. N de T igual. Então, existe 8 bactérias inicialmente. Na primeira hora, dobra. Então, N de T vai ser 8 vezes 2. Então, aqui, inicial. Então, primeira hora. Segunda hora. O que nós vamos ter? N de T. Eu tenho 8 vezes 2 da primeira hora, vezes 2, o que dobrou na segunda. Na terceira hora, o que vai acontecer? N T vai ser 8 vezes 2 vezes 2 da segunda hora, vezes 2 que dobrou. Então perceba que o 2 vai na enésima hora. Na enésima hora, o que nós vamos ter? N de T igual 8, que é o inicial, vezes 2 elevado a T. Ok? Ó, 3. Então, ele quer na 15ª hora. Então, N de 15 vai ser 8 vezes 2 elevado a 15. Então, N de 15 vai ser 8 vezes 2 elevado a 15. Vamos calcular 2 elevado a 15. Eu tenho 32.000
32.768. Isso vezes 15. Isso vezes 15. Não, que 15. Isso vezes 8. Vai ficar, então, 262.144 bactérias em 15 horas. Então, aqui, mais uma aplicação da função exponencial. Vamos para o próximo e último exercício. Diz aqui o seguinte: uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor t anos após sua compra é dado por V de t igual a V0 vezes 2 elevado a menos 0,2t, em que V0 é uma constante real. Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12.000, determine o valor que ela foi comprada. Então, eu tenho V de t, tenho V0 e tenho t. V0 é o inicial, então é o que ele quer descobrir, porque ele quer saber quando que a máquina foi comprada. V de t é o valor da máquina num determinado tempo. Então, ele disse, depois de 10 anos, então t vai ser 10 e V de t vai ser 12.000. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu colocar a fórmula aqui de novo. V de t igual a V0 vezes 2 elevado a menos 0,2t. Então, depois de 10 anos, V0, 2 elevado a menos 0,2 vezes 10. Então, 12.000 igual a V0 vezes 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 é 1/4. Então, 12.000 igual a V0 vezes 1/4. Como o quarto está dividindo, o 4 vai passar multiplicando igual a V0. Isso quer dizer, então, que V0 vai ser 12 vezes 4, que é 48.000. Então, essa máquina foi comprada por 48.000. Ok? Então, são esses os probleminhas que nós vamos trabalhar de função exponencial. Eu vou passar a tarefa para você fazer em cima disso daí. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.